Almas queridas, mais uma vez, Jesus, em sua infinita bondade, nos permite este encontro ou reencontro. Como anunciado, tema das nossas reflexões desta hora, capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, título: A fé transporta montanhas. Se você puder, busque o seu livro aí na sua estante. Se achar interessante, oportuno, tenha também um caderno, uma caneta à mão para anotar alguma coisa. Peço permissão para ser simples, despretensioso, desataviado, para que a nossa comunicação seja mais eficaz. Em uma palavra, o tema das nossas reflexões: fé. E me inspiro no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, que a espiritualidade te abençoe, nos abençoe, e que possamos criar intelectualmente e sentimentalmente as condições para que estas bênçãos de mais alto nos toquem, nos penetrem, nos permeiem. Inicio chamando a atenção de todos para os tópicos que compõem este capítulo. Primeiro tópico: poder da fé, que será objeto, em instantes, das nossas reflexões desta noite. Tópico seguinte: a fé religiosa, condição da fé inabalável. O seguinte, no número 8, parábola da figueira seca. Mais adiante, a fé, mãe da esperança e da caridade. E, por fim, o tópico: a fé divina e a fé humana. Como se vê, muito material para uma só palestra, para um só estudo ligeiro como é o nosso. Poder da fé, o primeiro item, iniciando o capítulo. Como fazemos sempre, vamos valorizar o título deste tópico: poder da fé. Daqui a instantes, vamos trazer algum conceito sobre fé.
Mas podemos já dizer que a fé, como o título nos sugere, proporciona poder, proporciona força, proporciona energia e muitos outros recursos para aquilo que pretendemos. A ausência de fé significará, pois, o quê? Ausência de poder, ausência de força, ausência de energia. A ausência de fé, portanto, nos desenergiza, nos imobiliza. Pensemos num corpo desnutrido. Com um corpo desnutrido, a depender do grau de desnutrição, não conseguimos nem parar em pé. Não é isto que dizemos? Estou com tanta fome que não estou conseguindo parar em pé. Precisamos do alimento material para manter o corpo em bom funcionamento, em um funcionamento harmônico, equilibrado, saudável. É tão importante a alimentação orgânica que um sábio da antiguidade afirmou: faça do teu alimento o teu remédio, e faça do teu remédio o teu alimento. Da maneira como nos alimentamos, fisicamente falando, teremos menos ou mais saúde, menos ou mais equilíbrio, menos ou mais segurança, estabilidade. Este raciocínio se aplica à fé. Podemos dizer que a fé é alimento espiritual. A fé é alimento para a alma. Portanto, fazendo uma analogia, um paralelo, a alma que se alimenta de fé está se alimentando adequadamente. Vai ter resistência, forças para muitas coisas que aquele que não alimenta a sua alma com a fé não terá. Quanto menos fé, menos tudo que precisamos para enfrentar e vencer, seja lá o que for. Quanto mais fé, mais recursos, mais possibilidades para enfrentarmos, seja lá o que for. No tópico poder da fé, podemos verificar para aquele que está com o Evangelho à mão, que são 5 itens. Vamos transitar pelos 5 tópicos
de maneira suave, assim, leve, despretensiosa, mas certamente útil. No número 1, baseando-se em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19, portanto, os não espíritas que nos acompanham, observem que o Evangelho do Cristo, aplicado em todas as igrejas cristãs do mundo, é o mesmo Evangelho que nós, os espíritas, adotamos. E não poderia ser diferente. Nós, os espíritas, somos cristãos, como os demais cristãos integrantes das demais denominações religiosas. Podemos divergir em alguns pontos, mas nós aqui temos em Jesus Cristo o nosso modelo e o nosso guia. E este guia, que é Jesus, está desdobrado em o Evangelho do Cristo, que nós, os espíritas, estudamos. No item 1, Jesus conta uma das curas que ele realizou. Um pai levou seu filho, criança ou adolescente, não importa, que tinha problemas mentais. Encontramos aí a palavra lunático, está na terceira linha do item 1. Lunático é o portador de alguma anomalia mental, alguma anomalia psicológica ou psiquiátrica. O pai levou, os discípulos atenderam este pai, atenderam a este menino e não conseguiram curar o menino. O pai, observem, o pai não desistiu ante o primeiro obstáculo, que foi a não libertação através da ação dos discípulos. Esse pai insistiu, perseverou e foi ao encontro do mestre. E o mestre libertou o menino. Na expressão bíblica, está aí o texto, Jesus teria expulsado o demônio. Na linguagem espírita, diremos que este demônio era um espírito doente, desequilibrado, que vinha obsidiando, influenciando, perturbando aquele menino. Quando a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio, que era a linguagem da época, o que Jesus, na verdade, fez? Doutrinou o espírito, orientou o espírito e, orientando o espírito, libertando o espírito das suas próprias perturbações, terminou por também libertar a criança. Um caso típico no item 1 de obsessão. Nós, os espíritas,
não expulsamos os demônios. Mesmo porque demônio, dentro da concepção clássica, o diabo, como aquela personalidade voltada sempre para o mal, não existe. Os demônios são as almas daqueles que passaram por aqui e que se mantiveram doentes, desequilibrados. Mas os demônios, na expressão bíblica, ou os espíritos obsessores, ou os espíritos enfermos que contribuem para as nossas enfermidades, são também filhos de Deus, são também nossos irmãos. Por isso, no trabalho mediúnico, não expulsamos o demônio, não expulsamos o espírito obsessor, não o maltratamos, não o desprezamos, ele é nosso irmão. E o mesmo amor que dispensamos ao obsidiado, dispensamos ao obsessor. A mesma atenção, o mesmo carinho que dispensamos à vítima da perseguição, nós, os espíritas, dispensamos este mesmo amor aos que realizam a perseguição. E os discípulos ficaram encabulados e foram ter com o mestre e lhe perguntaram: Senhor, nós não conseguimos libertar este menino deste processo obsessivo. Não conseguimos convencer o espírito a que não mais obsidiasse este garoto. E o Senhor conseguiu. Por quê? Como? Onde está o segredo? E Jesus respondeu. Mas vamos ler a pergunta como está em Mateus. Porque não podemos expulsar esse demônio na linguagem bíblica clássica, mas podemos trazer para as expressões atuais. Jesus lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Vamos valorizar a frase de Jesus? Se tiverdes, se está no condicional. Nem todos conseguem tudo. Por quê? Dentre outros fatores, nem todos conseguem tudo, porque a fé não é a mesma em todos.
Eu pergunto aos internautas: é justo eu não ter fé e conseguir as mesmas coisas que você consegue, baseado na sua fé? É justo? Eu me deixo abater e conquisto tudo que você consegue mediante a sua fé, a sua força, a sua energia, o seu trabalho. É justo? Qual o estímulo para que você continue investindo na conquista da sua fé, se ao final você que tanto trabalhou pela conquista da fé vai conseguir exatamente o que eu consegui sem fé? Mas para que a fé? Não vivemos dizendo que Deus é justo? Se Deus é justo, a vida é justa. É justo que aquele que trabalhe melhor a sua fé, a conquista da sua fé, obtenha alguns resultados que aquele que não se empenhe não conquistará. É justo. É da lei. Portanto, aquele que tem fé e conquista não é nenhum favor divino, não é nenhum privilégio divino, é a lei de causa e efeito, é a lei de justiça, é a lei do merecimento. Não nos parece óbvio isto? Portanto, aquele que não se empenha por conquistar a sua fé, só de si mesmo pode se queixar. Como se queixar de Deus? Como se queixar do Cristo? Como se queixar da espiritualidade? Como se queixar da vida? Se eu estou, como diz a música do Raul Seixas, em casa, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Enquanto o outro está lá ralando, eu estou comodamente no sofá, num regime de engorda, querendo que as coisas caiam do céu. Isto está muito claro para todos nós. No item 2, que não é tão longo, nós podemos dividir este item em 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é para as 2 linhas e meia do início do número 2. É certo que, tomada num sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Vamos interromper aí. É certo que, tomada num sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Vamos aplicar isto na vida material, está dito isto na segunda linha,
sem nenhuma relação, por enquanto, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com a religião, com nada. Aí está dizendo que aquele que confia em si pode mais. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar num atleta. Qualquer tipo de atleta. Ora, se este atleta não confiar em si, na sua capacidade de se entregar a um projeto, ele não vai poder alimentar nenhum pensamento, nenhum objetivo nesse sentido. Vou dar um exemplo. Na minha juventude, que não faz assim tanto tempo, até poucos dias eu era jovem, eu conheci, Hamilton, uma pessoa que no tempo da Bandeirantes, Record, não sei, Excelsior, luta livre, aquelas lutas livres que passavam na televisão, muito ensaio, muito treino, muito jogo de cena, muita coisa, mas bonito de se ver, pois eu conheci um destes lutadores numa clínica de esportes. Ele fazia exercícios 8 horas por dia, todos os dias, e bebia 8 litros de leite todos os dias. Ora, não quer ser um lutador, não quer ser musculoso, forte, pois vai precisar treinar o tanto que o objetivo dele exige. Eu fui uma vez só na academia, vi aquela coisa toda, desisti de mim. Fiquei cansado só de ver o sujeito treinando, Por isso, olha o físico que eu tenho, Olha o abdômen que eu tenho aqui, Uma protuberância super, mega, hiper definida, Deu nisso. Não quer ser um lutador? Vamos pensar aí em outros exemplos. Quando o Pelé se aposentou do futebol, depois de 22 anos envolvido com a bola, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista ele disse: depois de 22 anos, vou me permitir beber 1 copo de cerveja. 1 copo de cerveja. Depois de 22 anos. Não quer ser o rei do futebol? Não quer manter o peso, a condição atlética? Pois então, é o primeiro item. O Hamilton está aqui conosco, empresário. Se ele não aplicar as 2 linhas e meia desse item 2, como é que ele vai abrir o comércio? Então, o industrial precisa ter confiança em si, ter confiança no seu projeto. Estamos aplicando a fé aos valores materiais. Olha, por enquanto não estamos falando de Deus, não estamos falando de outra coisa. Seguindo a ordem apresentada por Allan Kardec. Não é isto? Então, para tudo que formos fazer, precisamos
confiar em nós. Precisamos perceber que somos capazes e que, se não somos, por enquanto, tão capazes, nós podemos ir ao encontro do que nos falta para melhorar a nossa performance. Então, internauta, você tem projetos para a sua vida? Eu tenho projetos para a minha vida? Eu tenho. Um deles é eliminar alguns quilinhos. Eu vou começar o regime segunda-feira, né? Depois do almoço, para poder comer na segunda o resto do thé, né? O Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Segunda, depois do almoço, eu vou começar o meu regime. É por isso que eu não elimino os quilos. Compreendem? Eu quero eliminar peso, mas não abro mão do chocolate, não abro mão do refri, não abro mão do outro doce, não abro mão de ficar esparramado no sofá. Está faltando o quê? Está faltando determinação. Mas se eu não tiver fé em mim, como é que eu vou ter determinação? Uma coisa depende da outra. Se eu não me sentir capaz de perseverar no objetivo de perder os quilos, eu não perco. Mas não porque seja impossível eliminar peso. Então, queridos, a fé religiosa anda muito mal interpretada, muito mal aproveitada. Transferimos tudo para Deus, mas Deus não vai fazer dieta por mim. Deus não vai deixar, não vai fazer tudo por mim, deixando que eu não faça a parte que me compete. O outro sentido começa aí na terceira linha, mas aqui, agora Kardec vai dar um sentido moral, há um sentido comportamental, mas aqui Kardec já abordou que, em termos materiais, vai depender do nosso querer, isso está claro. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta, e aí ele cita 8 situações que nós vamos pontuar. As dificuldades, né? Não. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, outra coisa, as resistências, a má vontade, os preconceitos que estão colocados aí da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Toda vez, pois, que nós nos dispusermos a buscar o bem, vamos topar
com estes 8 obstáculos apresentados por Allan Kardec. Nenhum projeto nobre, nenhum projeto digno, nenhum projeto voltado para o bem se realizará com facilidade. Por isso, nem todos persistem. Vamos voltar ao regime, mas poderia ser um vício qualquer. Certa vez aqui na instituição, eu atendi uma mulher que fumava 30 cigarros por dia. E ela queria parar de fumar e dizia que não conseguia. Eu a atendi, respeitando as dificuldades humanas, falei: você vai parar de fumar fumando. Você fuma quantos cigarros por dia? 30. Ok. Então, hoje é dia tal. Nos próximos 30 dias, fume 30 cigarros por dia. Não mude nada. Continue assim. No segundo mês, fume 29 cigarros por dia, todos os dias, por um mês. Terceiro mês, fume 28 cigarros por dia, todos os dias. Em 30 meses, você estará fumando 1 cigarro por dia. No 31º dia, você larga esse 1. Ela gostou tanto da sugestão que nunca mais apareceu aqui. Nunca mais a vi. Ora, para quem fumou, um exemplo, 40 anos, parar de fumar em 2 anos e meio, maravilha. Não é diminuir 1 por dia, não. É 1 por mês. Não é fumar 30 hoje, amanhã 29, depois 28, porque em um mês a pessoa pode não ter mesmo fé para tanto, ela pode não ter força para tanto, mas diminuir 1 cigarro por dia significa que o segundo cigarro, se antes, eu não fiz essa conta, como vocês não fazem nada da meia-noite às 6, façam esse cálculo, né? Vamos dividir 30 cigarros por 24 horas. Então dá 1 cigarro e alguma coisa por hora. Ora, aumenta 5 minutos o intervalo entre um cigarro e outro. Bom, faz 1 hora, 1 hora e 10 minutos, um exemplo que eu fumei, já está na hora de fumar outro, mas eu vou esperar mais 5 minutos. Pronto. Isto numa vez no dia. O resto pode fumar 1 hora. Ou seja, é a falta de objetivo. É o que está aqui, ó. As resistências. A própria pessoa resiste à má vontade. Está aí, ó. Então, se as resistências forem maiores, se as dificuldades que a gente cria forem maiores, se a má vontade for maior que a fé e tudo mais, os preconceitos, o interesse material, aí o problema não é a fé. Não, mas eu tenho fé. Numa escala aqui, se o meu problema vai numa escala de 0 a 10, o meu problema está no ponto 8. Se a minha fé chegar no ponto 7, é uma fé boa, mas insuficiente. Se
o meu vício atinge o grau 8, a minha fé precisa pelo menos atingir o grau 8.1. A fé há de ser ligeiramente maior, pelo menos, do que os obstáculos, do que as resistências, do que o nosso egoísmo. Quanto mais egoísta eu me reconhecer, maior haverá de ser o meu empenho para superar aquele egoísmo naquele nível. Então o que falta é a gente começar. E aí a gente volta para o item 1. Se tiverdes, ter, eu preciso ter. A gente não diz que tem uma casa, que tem um carro, que tem um emprego, que tem um salário. Para dizer que tem uma casa, eu preciso ter essa casa. Se tiverdes, eu preciso ter fé. É uma conquista individual. Deus ajuda. Mas Ele precisa do que em nós? Jesus disse no item 1, da semente. Que a nossa fé não seja lá uma árvore frondosa, com muitas flores e frutos. Está bem. Mas nós temos uma semente desta fé. Nós estamos cuidando desta semente chamada fé. Nós estamos regando esta semente chamada fé. Nós estamos protegendo esta semente chamada fé. Estamos trabalhando para que as pragas não corroam esta planta ainda tenra e frágil. Estamos alimentando esta fé. Então a fé pode começar pequena. Aliás, ela vai começar pequena. Como tudo, a bondade começa pequena. O perdão começa pequeno, a calma começa pequena, a paciência começa pequena. Mas se nós cultivarmos essas virtudes, elas vão crescendo, florindo, frutescendo. Entenderam? Então começa na semente. No exemplo que sempre dou, Deus não faz tudo por nós, no sentido da fé preguiçosa, que transfere a Deus a responsabilidade por tudo. Deus nos dá a terra, Deus nos dá o ar, Deus nos dá o vento, o ar, nos dá a chuva, o sol, a lua, nos dá a semente. Mas plantar a semente, cuidar desta semente, é da responsabilidade de cada um. Não é de Deus. Ele já fez a parte dele, nos dando os meios. Agora é conosco. Então, quanto maior eu, tu, ele, nós, vós, eles, quanto mais dissermos, meu Deus, mas que problemão! A fé há de ser maior que este problemão. Porque se é um probleminha, uma fezinha resolve. Se é um problemão, como a gente está dizendo que é, então uma fé do tamanho da dificuldade.
E se não é ainda do tamanho da dificuldade, precisamos trabalhar para que ela cresça. Tá? Então tá aí. Agora a terceira parte, que ele vai destacar tanto para as questões materiais, quanto para as questões morais. Kardec vai dizer isto aí, olha, nas últimas duas linhas, começando no final da antepenúltima. A fé robusta. Viram? Não é qualquer fé, é fé robusta. Não é uma fé fraquinha, tíbia. Assim como eu quero eliminar alguns quilos do peso físico, eu preciso aumentar alguns quilos da minha fé. Compreenderam? Regime para emagrecer organicamente e regime para engordar moralmente. Regime para engordar espiritualmente. Então precisamos ficar cada vez mais gordos espiritualmente, ou mais robustos, mais fortes, né? É isso? Agora, a fé continua raquítica, fraquinha, não aguenta um vento, não aguenta uma chuvinha, não aguenta um nada, vocês entenderam? E não é a tempestade que é forte. A pessoa é que não está estruturada o bastante para enfrentar aquela situação. E a tempestade pode ser até muito forte, mas se ela equiparar e superar o volume, a força da tempestade, ela segue bem. A fé robusta traz a perseverança. Todo aquele que desiste a meio do caminho é porque a fé dele foi até aquele ponto. A minha fé deu para chegar até aqui. Daqui para lá, minha fé já não deu mais. E a gente às vezes para justamente quando está prestes a conquistar algum bem. Para trazer da minha experiência, concurso é assim. A pessoa estuda um ano, faz um concurso, não passa. Estuda mais um, não passa, estuda. Ela está quase para passar. No quase ela desiste. E vai dizer, isso não é para mim. Perseverar. Entenderam? A fé robusta traz energia, traz forças. E os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Nós cremos que somos capazes de vencer? Não cremos? Então não vamos vencer. Não porque a vitória nos está vedada, cerceada, porque está faltando a condição básica para irmos ao encontro das nossas metas. Contemos, pois, sempre com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, com a vida. Mas Deus conta conosco.
O Cristo conta conosco, a espiritualidade conta conosco, a vida conta conosco. Façamos a nossa parte e nos apresentemos diante de Deus, diante do Cristo, diante da vida, diante da espiritualidade, dizendo: estou fazendo a minha parte, ajudem-me, fortaleçam-me, guiem-me, orientem-me, amparem-me, assistam-me. É justo. Esta oração é justa, porque nasce de uma alma que vem se esforçando por conquistar os seus objetivos. E talvez, amores, precisamos de uma vida inteira para atingirmos, Hamilton, certas metas. E você pensa que terá demorado muito tempo assim para conquistar? Não. Eu, quando reencarnei, era um poço de cólera, um poço de desequilíbrio. Vejo aqui na tela Solange Cristina Claro, minha sobrinha linda e querida, né? É o primeiro nome. Agora surgiu a Ellen. Eu era um poço de cólera. Se eu desencarnar sendo uma pessoa calma, serena, ainda que tenha utilizado toda a vida, terá valido a pena. Portanto, perseverança até o último momento da encarnação, de vida. Não desistiremos de nós mesmos, porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. O que é a reencarnação? É a certeza de Deus de que nós somos capazes. Deus nos permite reencarnar, porque Ele tem certeza da nossa vitória. Portanto, se eu desencarnar aos 70 de idade, aos 75, 80, e tiver vencido o meu orgulho, terá valido a pena. Se eu tiver vencido o meu egoísmo, maravilha! Não sou mais tão egoísta quanto antes. Que bênção! Se eu vencer a cólera, maravilha! Se eu vencer a preguiça, o pessimismo, a revolta, seja lá o que for, perdoe-me se avancei um pouco no relógio, mas atribua isto ao meu amor, ao meu desejo de compartilhar com você destas maravilhas que nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina espírita nos oportunizam. Quem sabe, na semana que vem, estudemos o item 3, 4 e 5. Olha que maravilha! Nada de pressa. Um beijo grande aos internautas. Vejo aqui Migo, Arlete, Eda Guzmão do Paraná, nossa companheira Lilian, quem mais aqui? Betinha, né? A família Palazzi de Coatá, Antônia de Lourdes, Vânia, Irene, quem mais aqui? Pereira, Helen Ramos, Eda Guzmão, volta. Um beijo grande a todos e espero que vocês sobrevivam à minha exposição. Beijo. Onde? Compartilhar no Store. Não está aparecendo.
Encerrar o vídeo? Não, encerra primeiro.